Hey, bem-vindos a Shutdown, o vosso podcast sobre negócios e tecnologia e outras coisas em português. O meu nome é Álvaro Samagai, sou o vosso host deste podcast. Neste episódio não vamos ter o bife entre o Kendrick e o Drake, mas vamos ter outra coisa tão badalada quanto isso, que é um modelo novo da OpenAI e uma série de outras notícias mais engraçadas. Outras da OpenAI, a Apple, vamos voltar um bocadinho à Novo Nordisk. Mas pronto, assim um episódiozinho mais curto. E deixar a recomendação que deixo também no final, que é o nosso evento dia 17, 18 e 19 de maio, o Founder Weekend by Founder Tales. Portanto, se têm aquela ideia na gaveta há muito tempo, se querem construir alguma coisa, se querem aprender como é que se faz uma startup, é a vossa oportunidade. Vamos ter workshops para isso, vamos ter speakers muito interessantes e temos milhares de euros em prémios, entre incubações, conferências, muita coisa mesmo. Visitem o site founderweekend.foundertales.pt e é isso. Vamos para o episódio. Então, este fim de semana tivemos auroras boreais aqui em Portugal. Eu não me lembro, desde que nasci, disto ser uma coisa. Portanto, acho que posso assumir que é uma estreia, pelo menos na minha lifetime. Se calhar não é, mas há de ser, pelo menos enquanto eu tenho noção do que é uma aurora boreal. Mas é verdade, elas foram visíveis em muitos sítios aqui do nosso país, e não só, naturalmente. Portanto, elas normalmente são visíveis a norte ou a sul, portanto, polo norte ou polo sul. Auroras boreais no polo norte, auroras astrais no polo sul. E tem a ver com a radiação eletromagnética que vem do Sol e o campo magnético da Terra. A interação entre os dois faz com que nesses polos, onde as zonas estão, digamos, entre aspas, menos protegidas desta radiação, exatamente por causa do formato do campo magnético à volta da Terra, que faz tipo um ímã nos polos. Aí é que é mais comum, porque como está menos protegida, existe mais interação entre a radiação e os gases que estão na atmosfera, e é isso que acontece, depois há a ionização e etc, e liberta luz. O que aconteceu foi que o Sol teve uma tempestade solar, uma Coronal Mass Explosion, em que no fundo é uma explosão na superfície do Sol e que liberta uma quantidade gigante de energia e destas ondas eletromagnéticas e que chegaram à Terra. Vocês já devem ter visto fotografias do Sol, fotografias de telescópio, digo, em que tem aqueles, assim, umas coisas a sair, tipo uns cabelos a sair do Sol. Pronto, são essas explosões, basicamente. O que é que isto significa para além das auroras? Ou seja, elas foram vistas em Portugal, isso é muito giro, mas o que acontece é que esse campo magnético não foi canalizado, como costuma ser, para o Polo Norte e para o Polo Sul, e portanto houve interação entre o campo magnético terrestre e das coisas que existem aqui na Terra, tipo computadores, telemóveis, etc., com a radiação eletromagnética que foi libertada pelo Sol. E, portanto, pode ter havido durante o fim de semana que foi, quando foi assim mais o pico disto, pode ter havido alguma degradação de sinais de GPS e de comunicações de alta frequência, por exemplo, rede móvel 5G, etc. E, portanto, pode ter havido alguma interação nesse sentido. Para além disso, pode também ter acontecido em linhas de alta tensão ou cabos muito longos um efeito de indução, em que pode ter gerado corrente elétrica nesses locais em que não era suposto existir. Ou seja, o campo magnético interage com essas estruturas e gera uma corrente elétrica lá que não é suposto estar lá e que pode danificar as coisas, e portanto as entidades responsáveis tiveram de se precaver para isto. O Sol não foi aleatório, não é? Esta explosão não foi aleatória. O Sol tem um ciclo solar de 11 anos e agora assim a meio de maio começa o pico deste ciclo
que eles acho que chamam ciclo 25, não sei se é quando começaram a contar, porque de certeza que o Sol já teve mais do que 25 vezes 11 anos, e portanto agora a meio de maio começa o pico dessa altura e portanto muito provavelmente deve ser a melhor altura para ver auroras boreais, não só no resto da Europa como se viu, eu não vi, mas conheço pessoas que viram e viram bem, ou seja, umas auroras cor-de-rosa, assim o céu iluminado de cor-de-rosa à noite. Mas nos polos então deve ser fantástico, porque deve-se ver muito mesmo e com muita intensidade e com muitas cores e muito movimento. Fazendo aqui uma ponte para o episódio anterior, Bill and Melinda Gates Foundation e a Novo Nordisk Foundation, portanto a Novo Nordisk, para além de ser uma empresa, tem também uma fundação para a qual eles canalizam alguma da receita para investir principalmente em research, fizeram uma parceria de 300 milhões de dólares, em que ambas as foundations vão contribuir com 100 milhões durante 3 anos, portanto são 300 milhões ao longo de 3 anos, e que vão atuar em 3 principais áreas, que é Climate and Health, e aqui vai desde aumentar o conhecimento que temos dos dados climáticos, agricultura sustentável, melhores sistemas alimentares, etc. E impacto, por exemplo, das alterações climáticas na saúde. Depois o segundo pilar é Infectious Diseases, ou seja, doenças infecciosas, e aqui entram vacinas, entram resistência a micróbios, resistência a antibióticos por parte das bactérias. E a última é Nutrition and Health, que é no fundo perceber um bocadinho mais sobre nutrição e a sua relação com a imunidade e com as doenças e etc, porque acho que ainda assim é uma área que é muito empírica, ou seja, há uma parte de bioquímica que explica algumas das vias e algumas das interações, mas eu acho que apesar de tudo a nutrição ainda é uma coisa muito empírica e com muitos confundidores, porque é impossível fazer testes em que pomos um ser humano a ser alimentado à base de um ingrediente, ou seja, nem é um ingrediente, é uma proteína específica ou um hidrato de carbono específico, porque os alimentos são muito complexos e vão ter interações entre eles e vão ter imensos componentes, e portanto a nutrição peca um bocadinho nesse sentido, e acho que é por isso também que há muita variabilidade de opiniões e não há bem assim uma coisa certa e errada para muitos temas. Há uns que está mais que estudado, mas para outros nem tanto, e que se vê muito, saiu um estudo que diz que isto faz bem e não sei o quê, depois o ano a seguir, saiu um estudo que isto afinal faz mal a outra coisa qualquer diferente. Pronto, tem muito a ver com isto, porque é muito difícil de estudar, é sempre em hindsight, ou seja, olhando para trás e analisando o que é que as pessoas foram fazendo. Pronto, é muito difícil de fazer uma ciência mais exata, mais precisa e eliminar estes confundidores na nutrição. Pronto, e aqui acho que é um bocadinho o objetivo deles também. Isto vai ser aplicado a low e middle income countries, em research, seja investigadores locais, e o objetivo é garantir que não há obstáculos à ciência que está a ser produzida por falta de fundos ou por falta de tecnologia ou por falta de capacidade nos laboratórios. Ou seja, é equipar estes países com capacidade para eles próprios também conseguirem produzir energia. Isto muito provavelmente vai verter para bolsas de doutoramento, bolsas de investigação, etc. É assim normalmente que estas coisas funcionam. Não sei depois aplicações e etc. Esta notícia saiu há pouco tempo, saiu durante esta semana, portanto acho que ainda deve haver aí umas burocracias para se fazer, mas no fundo é isso, é promover igualdade e sustentabilidade dos países mais carenciados, mais pobres, que não têm tanta capacidade para desenvolver tanta tecnologia e para desenvolver tanta ciência, portanto garantir que eles também conseguem juntar-se ao mundo científico, à academia, e conseguirem produzir também boa ciência, porque de certeza que têm ótimas pessoas lá, e que é uma pena o entrave ser fundos, ou ser tecnologia, ou ser laboratórios, ou etc. Portanto, acho que é uma ótima iniciativa aqui do Bill Gates e da Novo Nordisk. Ok, e por falar em Bill Gates, e portanto ex-CEO, neste caso da Microsoft,
Microsoft, OpenAI. Correram... Há duas coisas aqui a dizer. A primeira é um rumor, mas acho que já é confirmado. Vi em várias fontes que estava confirmado, vi noutras que ainda era um rumor. Mas lembram-se há uns episódios atrás, quando eu tinha dito que a Apple e a Google estavam em conversas para incluir o Gemini nos seus telemóveis, ou nos seus devices, ou no seu sistema operativo. Pois acontece que muito provavelmente eles podem não se ter entendido, e então a Apple está agora a fechar um deal semelhante, que não sabe o que é ainda, mas estará a tentar utilizar os modelos da OpenAI, portanto os GPTs, nos seus devices. E isto cruza com o segundo tema que eu tinha aqui, que é a OpenAI lançou ontem um modelo novo, que é o GPT-4o, ou GPT-4o, ou Omni. Omni porquê? Porque este modelo junta vários modelos que a OpenAI tinha antes. Portanto, o GPT-4 já conseguia ver imagens e produzir imagens, já conseguia reconhecer áudio, transcrever e depois conversar em áudio, ou seja, era possível falar com ele em áudio e ele também respondia em áudio. No entanto, estes três, e a parte do texto, obviamente, que é o mais utilizado. No entanto, estas três componentes, portanto, áudio, vídeo, imagem e texto, eram três modelos diferentes juntos, e quando digo isto é no chat GPT, não é? O que é que acontece? Este GPT-4o, ou Omni, vem juntar estes modelos todos e melhorar a performance de muitos deles. Ou seja, o Whisper, que é o modelo que faz text-to-speech e speech-to-text, melhora imenso em línguas menos comuns, em inglês e etc. Acho que mantém mais ou menos a mesma performance, mas em línguas mais comuns melhora imenso, nomeadamente línguas que têm menos recursos informáticos, como países mais pobres ou países que têm poucas pessoas a falar, que poderia ser um efeito do português se não fosse o Brasil, não é? Eu diria que a maior parte do material de treino que eles usaram em português deverá ter sido escrito em português do Brasil, e mesmo material de som, não sei se eles usam vídeos ou etc. O Brasil tem imensos youtubers, imensos podcasts, acho que é dos países do mundo onde se consome mais podcasts e de onde há mais podcasts, portanto... se não tivéssemos o Brasil com, acho que são quase 300 milhões de pessoas, não teríamos resultados tão bons com o GPT, de certeza absoluta. Mas pronto, ou seja, este modelo novo tem tudo junto, portanto, tanto perceber imagens, como gerar imagens, como áudio, etc., é tudo no mesmo modelo. Isto acelera imenso as coisas, portanto não tem de haver comunicação entre modelos, é o próprio modelo que consegue fazer tudo, portanto performance muito melhor, performance e eficiência muito melhor, principalmente nestas duas áreas, portanto imagem e áudio. O demo que eles fizeram foi uma videochamada, entre aspas, com o modelo, em que o modelo conseguia perceber o que estava na câmara, um bocadinho à semelhança do que o Humane AI e o Rabbit R1 prometem, mas neste caso pareceu, pelo menos pelo demo, consegui reconhecer bastante bem. Eu testei um bocadinho com algumas imagens de gráficos, etc, e ele consegue fazer aqui umas coisas engraçadas, consegue perceber o que é o gráfico e segmentar as coisas direitinhas e perceber as labels e até dar um enquadramento de um gráfico, que não é uma imagem, ou seja, não é um modelo, não é aqueles modelos de classificação óbvio de é um cão ou é um gato, é uma floresta, é montanha, etc. Não, aqui ele teve de olhar para a imagem, sacar as labels, perceber que havia legendas diferentes, qual é que era a variação, interpretar as labels para perceber as diferenças entre os vários data points, etc. Portanto, tem efetivamente muito mais inteligência. O modelo de áudio tem uma coisa muito engraçada, que é muito mais natural. É possível controlar o tom, a entoação, se ele faz pausas, se ele faz estes, portanto, coloca o som muito mais natural, e até a velocidade conseguimos pedir, diz isto mais rápido, e portanto ele consegue, e o modelo lê o que tem a ler muito mais rápido do que o tom inicial, ou seja, é muito mais potente neste sentido, e de certeza que vai haver muita gente a utilizar isto para várias aplicações. Implicações para o ChatGPT. Portanto, este modelo GPT-4o é free no ChatGPT. Antes só tinham acesso ao 3.5, ou seja, a malta que estava no free nunca utilizou o 4, que tem estas capacidades não só de vision e audio, como também de coding.
ou seja, ele consegue correr código, não é gerar código, é correr código. E portanto este modelo vai passar a ter isso, tem uns caps, tem uns limites máximos por mês no free, mas pronto, é possível ter acesso a estes modelos mais avançados. Para além disso, acho que é para os utilizadores premium, isto aqui não sei, tenho que confirmar, mas acho que sim, vai haver uma app para Mac e novas features e um limite mais alto. O que é que esta app faz? Para além de ser uma aplicação local, portanto a experiência é muito melhor, é possível ligar isto e criar atalhos para correr o modelo em qualquer parte do computador. É possível pôr o modelo a olhar para o que está no ecrã e a explicar o que está no ecrã, etc. E portanto é aqui mais um ganchinho entre, e aqui sim está a ponto para o tema anterior da Apple mais OpenAI, que é esta aplicação só está para Mac, só existe para Mac, ou seja, não existe ainda para Windows, mas já consegue interagir bastante bem com o computador. Eu ainda não testei, fiz download há bocadinho, mas ainda não testei, mas no fundo é isso, ou seja, é possível quase substituir o Finder do Mac pelo ChatGPT e, portanto, acelerar imenso a interação com o ChatGPT, enviar prints, pôr o ecrã a ser lido pelo modelo, etc. É bastante fixe ver estas ligações entre empresas diferentes e principalmente com a Apple, que não é muito aberta neste tipo de coisas, mas pode dar aqui uma pista do que será apresentado no WWDC daqui a um mês, mais ou menos, que é no início de junho, e que finalmente ou esperamos nós, finalmente ter AI nos devices da Apple, porque já não era sem tempo. Além disso, mais outras coisas engraçadas. O gerador de imagens, que antes era o DALL-E, agora passa a ser mesmo o GPT-4o, tem mais consistência, ou seja, ele consegue criar personagens e manter, que era uma coisa que era muito difícil nos outros modelos. Se pedisse uma imagem com um prompt, a imagem a seguir, com o mesmo prompt e com alguma alteração, já viria muito diferente. Neste caso não, é mais... a imagem é muito mais, ou seja, é muito mais consistente, as personagens, por exemplo, são as mesmas, ou seja, é possível quase fazer até um vídeo a gerar milhares destas imagens. É possível combinar imagens, eu consigo passar-lhe duas imagens e ele combinar os estilos das duas, ou colocar, por exemplo, logotipos em merchandise, criar fontes, quando digo fontes é letras, tipos de letras diferentes, ou um teste que eu fiz também, eu dei-lhe um prompt agora há bocadinho, estava a testar o modelo, dei-lhe um prompt e depois dei-lhe um prompt a pedir-lhe para corrigir algumas coisas e ele corrigiu na própria imagem. E na aplicação, eu não sei como é que é no desktop, mas na aplicação é possível, eu recebo a imagem e não gosto de uma parte da imagem, seleciono essa parte, dou-lhe um prompt a dizer, muda isto, põe o céu mais azul, por exemplo, e ele vai só atuar naquilo que está selecionado. Portanto é quase um Photoshop com prompts e não com rato e etc. Que acho que é um bocadinho para aí que também vão evoluir as interfaces, é comunicar com o computador. Ou seja, antes era só com o teclado, depois entretanto apareceu o rato e foi possível clicar em coisas num ecrã, agora vai ser a comunicar, a falar e a dizer quero isto. E o computador faz, e muito provavelmente a Adobe já tem um Smart Fill, ou seja, eu consigo selecionar uma área e dizer transforma-me isto nisto, mas acho que estes modelos ainda vêm acelerar mais essas capacidades e vêm pôr em risco também muitos outros modelos e muitas outras empresas, porque de repente este modelo faz tudo e empresas que se focaram só em text-to-speech ou em geração de imagens agora têm aqui um problema, porque é muito melhor interagir com um modelo que faz tudo do que um modelo que é limitado numa coisa ou noutra e ter de usar 3 ou 4 serviços diferentes, enquanto que aqui é uma API para o GPT-4 e ele de repente responde a tudo o que nós precisamos. E ao mesmo tempo que ele está a ficar mais flexível no sentido em que tem mais capacidades, também vai ficando cada vez mais específico e conseguimos pedir coisas cada vez mais específicas e tirar mais valor destes modelos novos. Em relação ao áudio, é áudio todo, ou seja, não é só voz. O que é que isto significa? É possível pedir músicas ou sound effects ou enviar áudios e ele consegue perceber o que é que está a acontecer naquele áudio, mesmo que não seja uma voz, não é? Ou seja, eu consigo enviar um áudio, por exemplo, de um sound effect e dizer o que é isto. Este aqui do sound effect, eu pedi-lhe para gerar um sound effect para pôr aqui como separador das rubricas do podcast, mas ele só me gerou ruído. E depois pedi-lhe mais 2 ou 3 vezes outras coisas diferentes, ele só gerou ruído com
ruído com intensidade diferente e com duração diferente, mas era só ruído. Portanto, eu não sei se eles ainda estão a fazer algumas melhorias no modelo, se efetivamente o modelo é só mau nisto de gerar os sound effects, mas a compreendê-los é bastante bom. Portanto, pronto, mais um avanço aqui no OpenAI. O que se falava, que eles já havia leaks que eles iam lançar alguma coisa esta semana, mas falava-se até num search engine para fazer competição à Google, mas afinal foi um modelo mais bombado e que se calhar vai ser usado num search engine que ainda está para vir, ou seja, isto não caiu, o search engine. Acho que eles estão só a melhorar e acho que queriam lançar esta semana, o search engine não estava pronto, então lançaram este modelo novo e com novas features, não só no modelo como também no ChatGPT, que acho que é bastante importante. Pronto, falando aqui da Apple, então, portanto, ponto para a Apple. Lançaram os iPads novos e três coisas. A primeira, em relação aos iPads, o iPad Pro foi a primeira vez em que um chip novo, ou seja, os iPads estavam no M2, os computadores estavam no M3, foi a primeira vez que um chip novo foi apresentado efetivamente num iPad, que tem agora o M4, portanto é uma bomba. Qual é que é o problema? É o sistema operativo. Aquilo não é um computador, mesmo com o teclado novo que saiu, também saiu uma caneta nova, tudo com capacidades muito fixe, o teclado é bastante melhor que o anterior. O problema é que não é um computador e, portanto, não sei até que ponto é que é possível retirar tanto o poder todo que aquele chip tem e que aquele chip consegue oferecer. Estes iPads novos são ultra finos e foi uma coisa que também levantou alguma polémica, não o facto de eles serem ultra finos, porque são, de acordo com o que eles disseram lá, são o produto mais fino que a Apple alguma vez lançou, mais fino até que o iPod Nano. Eu gostava de gostar, ainda não vi nenhum, mas assim que for a uma loja vou ver, porque acho que pelo feedback e pelas reviews a malta diz que até é assim meio estranho pegar naquilo, mas o que deu polémica foi sim a maneira como eles apresentaram ou como deram ênfase ao iPad ser tão fino, ou seja, eles puseram uma prensa a rebentar tintas, a rebentar pianos, a rebentar máquinas de jogos, basicamente tudo o que é, entre aspas, possível fazer num iPad, desde música, a arte, a jogar, a documentos, etc. E puseram uma prensa gigante a espremer isso tudo e depois, quando a prensa levantou, tiraram de lá o iPad fininho. Assim, eu não vejo... A crítica que fizeram foi... é triste ver a Apple dizer que está a destruir a arte e que está a destruir a música, etc. Que está a esmagá-la, não é? Eu não interpretei assim, acho que até foi bastante criativo no sentido de compactar tudo num objeto que é capaz de fazer imensa coisa. Acho que foi mais nesse sentido e não no vamos destruir isto. Percebo que pela maneira como aquilo foi filmado, tipo assim, as latas de tinta a arrebentar, o piano a ficar destruído, etc. Ou seja, não foi uma coisa rápida, foi uma coisa que foi tipo sofrendo. Percebo que tenha caído um bocadinho nisso, mas não sei, não interpretei dessa maneira, portanto acho que não concordo com a polémica, acho que foi só para levantar ondas. Entretanto, eles pediram desculpa à Apple e avançou, porque o produto é muito bom e as pessoas vão continuar a usar, porque é o best in class. Última coisa da Apple, antes de irmos a um último tema que tem aqui mais pequenino. O Tim Cook, portanto o CEO da Apple, durante a apresentação estava a usar umas Air Max One, portanto umas Nike Air Max One que foram desenhadas no iPad, made on iPad. Diz lá na linha, eu vou deixar o link para vocês verem, são assim brancas com tipo riscos de cores à volta do logotipo da Nike, são fixe. Vou deixar aí para vocês verem. Último tema que eu tenho, assim mais pequenino, o Airbnb lançou uma campanha que se chama Icons, que eu vou abrir aqui só para não me falhar nada. Pronto, ele lançou uma campanha que se chama Icons, em que no fundo recriaram experiências ou casas, que são icons do mundo, e que estão disponíveis na aplicação e no site, sem custo nenhum, é só candidatarmos a fazer aquelas experiências. Elas vão saindo ao longo do ano, são várias,
E pronto, e há uma pessoa que vai ganhar o sorteio no fundo. Eu não sei se aquilo é por sorteio, não diz muito no site, mas diz que a candidatura é de Borla. E portanto eu vou conseguir candidatar-me àquilo e vou conseguir passar aquela experiência, teoricamente, de Borla. Tem experiências como a casa do Apaltamento, em que é mesmo uma casa que está suspensa, não é no ar por balões, mas é por uma grua. Museu da Ferrari, em que o quarto tem carros de Fórmula 1 à volta, uma night out com o Kevin Hart, em que acho que é ir jantar antes de um show e etc, portanto estar ali nos camarins, X-Mansion dos X-Men, Doja's World, que é no fundo um concerto privado numa casa com a Doja Cat, jogar um jogo que deve ser de FIFA com o Kaby Lame, ou ir em tour com o Fade. Eu vou deixar aqui o site para vocês verem, há imensas experiências e lá está, é de Borla, portanto acho que vale a pena tentar, pelo menos pode ser uma coisa engraçada. Mas pronto, é isto, acho que fica por aqui, mais curtinho episódio. Esta semana também estamos a lidar com a organização do evento, depois posso falar aqui um bocadinho se acharem piada. Mas é isso, muito AI, não estava à espera que o OpenAI fosse lançar um modelo ontem, basicamente fez o episódio e vão testar, porque agora mesmo a malta que não paga o ChatGPT tem acesso ao GPT-4o, que é muito melhor, e que tem aquelas capacidades todas de gerar e correr código, visão, etc. Portanto, vão brincar com isso, que eu acho que vale a pena e que comecem, acho que faz todo sentido incorporarem isso sempre que possível nos vossos trabalhos, sempre com aquele grain of salt dele poder estar a alucinar, mas acho que para muitas coisas é muito útil e é ótimo neste momento ser de Borla. Vai um bocadinho mais em direção àquilo que era a missão original da OpenAI. E é engraçado agora, uma coisa que me lembrei também é que a Microsoft investe 10 bilhões de dólares na OpenAI e eles fazem primeiro uma aplicação para iPhone e a seguir para macOS e não para Windows, que vem aí mais tarde, diz no site. Mas pronto, é isso, vou deixar os links todos. Recomendação desta semana é o nosso evento. Vamos ter aí um evento dia 17, 18 e 19 de maio no Porto, no escritório da Rose, para a malta que gosta de empreendedorismo e que quer ter ideias, ou já tem ideias e quer pô-las em prática. Vamos ter uma série de workshops com speakers muito bons. Vamos ter alguns mentores também a ajudar a malta a levantar as ideias. O objetivo é ir do zero até validação e, quem sabe, um produto, ou seja, chegar, por exemplo, a clientes, ou a revenue, ou a uma lista de espera de pessoas que querem comprar um produto qualquer, ou que querem fazer sign-up, ou que querem subscrever alguma coisa. Para além disso, temos prémios muito bons. Vamos ter uma série de prémios de coworking, tanto na UPTEC, com acesso aos recursos que eles têm, como no sítio, ou seja, nos escritórios do sítio, aqui no Porto. Vamos dar acesso a uma membership do One Month PM ao primeiro lugar. Vamos dar acesso à conferência do Productized, escola de startups da UPTEC. Vejam os prémios, são milhares de euros em prémios. Vejam, está mesmo muito bom. É um fim de semana inteiro, inclui as refeições todas, exceto a do sábado, que é um jantar social. Portanto, mesmo pelo preço, quase que paga só as refeições. Ou seja, venham, que vai ser muito fixe e pode ser que nasça daqui o próximo unicórnio português. Estamos a precisar, já não temos um há muito tempo. E pronto, vejam aí mais informações em founderweekend.foundertales.pt. Também vou deixar o link. Ainda temos algumas posições abertas. Devem faltar para aí umas 5 à hora que eu estou a gravar isto, portanto corram, porque nós vamos fechar às 30 mesmo, porque depois os workshops ficam com muita gente e fica pouco pessoal. E é isto, esta é a recomendação e vemo-nos na próxima semana.